שלום לכולם. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, Hai. Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, Hai. Zahor et Yom HaShabbat Lekadesho. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Baruch Shem Kevod Malduto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correia e é uma honra ter você conosco aqui no Teshuvá Total. Você, sua família, sua casa, toda a sua parentela. Espero que todos estejam tendo um excelente descanso, um excelente Shabbat em família. Maravilha! Desde já quero agradecer a sua participação aqui desde o Kabbalat Shabbat, o estudo feito ontem à noite, hoje pela manhã, e agora fazendo a conclusão do estudo dessa maravilhosa porção que estamos estudando neste grande dia, que é o dia de Shabbat, um Moed, um encontro marcado que nós temos com o Eterno toda semana. Maravilha! Que bom, meus queridos. Então, eu acredito que você já está pronto, né, para nós darmos sequência ao estudo. Então, nós estamos relembrando, estudando a paraxá de número 16, Beshalar, no enviar, certo? E na próxima porção, se Eterno assim nos permitir, já o povo de Israel, na sequência dos estudos, será o recebimento da Torá. Recebimento que eu digo quando o Eterno vai fazer os seus pronunciamentos, que é a paraxá 17, Itro. Eu não recordo quem vai ser o professor que vai apresentar. E esse é um momento de grande expectativa, porque conforme a história, né, conforme o que aconteceu, na próxima porção, nós estaremos estudando um momento em que, na época, o povo de Israel completava 50 dias após a libertação, após ter saído do Egito, e que, portanto, já estavam prontos para receber a Torá. Maravilha! Torá, a palavra do Eterno. Bem, então, vamos iniciar o estudo da tarde, certo? E a partir desse momento, com o capítulo 15, verso 1 do livro de Shemot, Êxodo, temos como tema o Cântico de Moshe. É exatamente onde a gente vai iniciar o estudo da tarde, tá? O Cântico de Moshe. O que acontece? Então, nós já estudamos que o Eterno fez grandes maravilhas no Egito a favor do povo de Israel, e o golpe final foi justamente o exército do faraó ser engolido pelas águas do Yam Suf, o mar de juncos. E logo após isso, algumas coisas aconteceram. Dentre elas, e que está registrado na Torá, é o chamado Cântico de Moshe. Então Moshe pronunciou essas palavras que nós vamos estudar a partir desse momento. Imitse Hashem. Então, nos acompanhe, que diz assim: As Yasir Moshe Uvnei Israel et Hashirah Hazot Ladonai Vayomeru
lemor, Ashra, Ladonai, Ki, Gao, Ga'a, Ga'a, Sus, Verovbo, Verovvo, Ramá, Bayam. Então Moshe e o povo de Israel cantaram esta canção a Adonai. Cantarei para Adonai, pois ele é muito exaltado. Ele jogou no mar o cavalo e seu montador. Então Moshe vai narrar, através de uma canção, as coisas que aconteceram, e ele vai exaltar o nome do Eterno nessa canção, que é exatamente o que nós fazemos quando louvamos ao Eterno. Buscamos sempre exaltar o seu nome, certo? Verso 2. Azi vezimratia vaihili lishua ze eli veineveu Elohei avi varomenhu Yah é a minha força e canção. Aqui nós temos uma das formas com que o Eterno ele é apresentado nos textos da Torá, que é aqui, ó, Yah. Você tem a letra Yud e a letra Re, aqui, ó, Yud e Re. A primeira letra das 4 consoantes do nome do Eterno, e você tem agora aqui a última letra, primeira e última, né? Que é o Re. Existem 2 Re, certo? A gente encontra aqui, inclusive aqui, ó, por exemplo, ó, Yud, Re, Vav, Re, o bendito e santo nome do Eterno. Então, Moshe o chama assim: Yah é minha força e canção, e tornou-se minha salvação. Este é meu Elohim, e eu o glorificarei. E Elohim de meu pai, o Elohim de meu pai, eu o exaltarei. Uma coisa muito importante que nós precisamos sempre ter em mente é saber quem é a nossa salvação. O Eterno é a nossa salvação. Tudo bem? O Eterno é a nossa salvação, porque é Ele quem nos concedeu a vida. É o Eterno quem nos dá o fôlego de vida. É o Eterno quem nos sustém. É o Eterno que é o Criador dos céus e da terra. A Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Maravilha? Então, é importante no caminho em Teshuvá nós termos isso em mente, porque o Eterno deve sempre estar em primeiro lugar em nossa vida. Ele que nos concedeu esse fôlego que nós estamos aqui, né? Você aí acompanhando. Então, perceba só que a salvação do Eterno se apresenta em nossa vida em vários aspectos, como eu acabei de citar algumas aqui. O povo de Israel, ao ver os sinais, as maravilhas que o Eterno fez em Mitzrayim, no Egito, então viu ali a salvação em várias formas, né, em várias faces. E dessa forma, o Eterno, ao longo da caminhada, continuou fazendo isso, abrindo o caminho para que o povo de Israel passasse, certo? Sendo, portanto, a salvação do povo de Israel. E Moshe reconhece isso. No verso 3 diz assim: Adonai ish milchama, Adonai shmo. Então, Adonai, ou o Eterno, ele faz uma comparação. Adonai é um homem de guerra. Como assim Adonai é um homem de guerra? Está falando que o Eterno é valente, ele é corajoso, ele é alguém que vai com determinação naquilo que faz. E mais, ele diz, Adonai é o seu nome. Aqui, ó, Adonai Shmo, Shmo é o seu nome.
a palavra que raiz é Shem, Shem, que quer dizer nome. E esse Vav no final aqui, ó, Shmo, é o seu nome, ou é o nome dele, certo? Que a palavra está flexionada. Então, olha só que interessante. Olha que interessante, nós temos aqui. Eu vou segurar aqui, deixa eu só tirar aqui o verso 4 para não confundir vocês aqui, para vocês não ficar olhando para o slide 4. Vou deixar. Se eu for mexer nisso agora não vai ser legal. Então deixa assim mesmo. Pronto. Não olhe para o verso 4 por enquanto. Apesar de já estar aí. Então, quando diz que Adonai é o seu nome, veja bem, preste bem atenção. Olha só o que nós trouxemos. Eu peguei aqui essa expressão quando o Moshe, quando ele diz na sua canção que Adonai é o seu nome, Adonai Shmo. Então vamos fazer aqui uma análise mais apurada, colocar uma lupa diante dessa expressão e olha só o que acontece, gente. Está aqui. Adonai Shmo, transliterado, aqui é a tradução, Adonai é o seu nome. Vamos considerar agora os valores numéricos de cada uma das letras que compõem essa expressão, tá? Adonai Shmo. Então nós vamos ter a soma desses valores, cada um correspondentes a uma letra, tá? E a soma deles vai dar 372. 372. É a chamada, o valor numérico dessa expressão, tudo bem? 372. Guarde isso com bastante carinho. Depois a gente vai considerar aqui a raiz numérica, mas por enquanto não, tá? Então, para chegar na raiz numérica, basta a gente somar esses valores, estas unidades que compõem este número, né? Lembrando, gente, que 372 é um número só, tá? Não são 3 números, é um número só. Então, você pode somar cada uma dessas unidades. Por exemplo, você tem o 3 mais 7 mais 2, vai dar 12, certo? 3 mais 7, 10, mais 2, 12. E aí, 1 mais 2, você reduz a um único dígito. 1 mais 2, 3, que é a raiz numérica da expressão. Mas não vamos falar ainda sobre raiz numérica, tá? Já vai voltar para aí. Vamos falar sobre o valor numérico dessa expressão, que deu 372. 372. Olha só. 372 ou 372 também é o valor numérico da palavra savá ou sabá. Quer dizer fartura, como que fartura de pão, tem bastante alimento. Ou então saciedade. Olha que interessante. Então, quando nós temos, por exemplo, duas palavras ou duas expressões que o valor numérico delas é igual, então significa que existe uma relação de significado entre elas. Que nesse caso, o que a gente entende aqui, o que a gente compreende? Que o Eterno é o seu nome. Então, é justamente no nome do Eterno, isto é em quem Ele é, que nós encontramos fartura, saciedade para a nossa fome. O ser humano, ele tem uma fome que não é ligada necessariamente à fome biológica, mas é uma fome de conhecer e de ter contato e de seguir o Criador, o Eterno. Entendeu? O ser humano tem essa fome. Ele carrega isso consigo. O ser humano distante do Eterno, ele é um ser incompleto. Ele precisa ser completado, ele precisa ser nutrido. E só existe um lugar onde nós conseguimos saciar a nossa fome, onde é no Eterno. Hashem, o Criador dos céus e da terra. Aí a gente lembra do nosso mestre Yeshua, que dizia ser a palavra, né? Por que ele dizia isso? Porque o que ele ensinava era exatamente de acordo com a palavra do Eterno. Ouvir ele ensinar a Torá
Era como se a própria Torá estivesse falando, entendeu? Então é uma maneira de comparar. Interessante isso. Então olha só, mais uma vez, temos fartura de pão ou de alimento, temos saciedade para a nossa sede, para a nossa fome, quando nós nos voltamos a nossa atenção para o nome do Eterno. E o que é o nome do Eterno? Não estou falando necessariamente das 4 consoantes aqui, mas o nome, quando se diz o nome, está se falando da pessoa em si. No caso do Eterno, dele em si, do que ele é, do seu caráter. Entendeu? Quando, mais uma vez aqui, né, a questão do nome, não sei se ficou claro aqui para todos. Dizer nome, preste bem atenção. Por exemplo, eu tenho um nome a zelar. Você também, meu irmão, minha irmã, você tem um nome a zelar. Eu digo a reputação do seu nome. Nós temos que preservar o nosso nome. E o nosso nome representa quem? Nós mesmos. Quem nós somos. Entendeu? Então, o nome não é simplesmente aquelas letras, uma do lado da outra, que formam uma palavra, e ao lado de outras que formam, né, o sobrenome, nome, sobrenome. Não é necessariamente isso, não. Nome quer dizer caráter. A índole daquele que porta aquele nome. É isso, entendeu? Então, honrar o nosso nome é honrar, se portar bem com o nosso caráter. É isso. Então, quando diz que Adonai é o seu nome, o nome do Eterno, Moshe está dizendo, olha, Adonai é o nome dele. É alguém de caráter. É alguém de firmeza, que fala e cumpre. Atenção, Adonai Shmo, Adonai é o seu nome, entendeu? Então é algo para além do que a gente está falando aqui da própria escrita, está falando aqui de significado, está falando aqui de honra, certo? Então olha só que incrível. Para termos fartura de pão, de alimento, para saciar nossa fome, nós precisamos estar conectados ao nome do Eterno, à reputação dele. E como é que nós estamos conectados à reputação do Eterno? Quando nós vivemos em nossa vida os princípios do Eterno. Entendeu? Simples assim. Além da palavra sabá ou savá, nós temos também a palavra com as mesmas letras, tá? Nós temos a palavra Sheva, quer dizer 7. 372 continua sendo o valor numérico da palavra, que é a mesma de Adonai Shmo. Ou seja, o nome do Eterno é o nome... Por que 7? 7 fala de plenitude, isto é, algo completo. O nome do Eterno é completo, isto é, o caráter do Eterno é completo. Ele não é fiel em algumas coisas e não tão fiel em outras. Não, ele é santo. Só o Eterno é santo, acima de tudo e de todos. E ele nos ensina a como buscar a santidade. Se o Eterno se nos permitir, estudaremos a Parashá Kedoshim, né? E olha só que incrível. Então, o número 7 associado ao nome do Eterno. Maravilha. E agora, veja bem, vamos falar aqui da raiz numérica, né, da palavra. Todas essas expressões, nós temos Adonai Shmo, Sabá e Sheva. Todas elas, por terem o mesmo valor numérico da palavra, possuem também a mesma raiz numérica, que é 3. Tá certo? Aqui, ó, 3, aqui também, 3. Então, veja bem, uma coisa muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque quando Moshe diz isso aqui, gente, Adonai Shmo, ele não está falando à toa. Ele está falando de algo que ele conhece. Ele tem contato com o Eterno, claro, até onde o Eterno permite esse contato, né?
O Eterno diz que conversava com ele face a face. Olha que incrível. Aí, por favor, face a face, não vai pensar, né? A gente não vai ser ingênuo o suficiente para pensar que face a face é o Eterno com a face dele assim, pertinho assim de Moshe, falando assim, quase encostando assim, né? Nariz com nariz. Não é isso, face a face. Quer dizer, assim como você conversa, por exemplo, com um amigo, com alguém próximo de você, assim. Por exemplo, eu estou aqui, de repente tem uma pessoa aqui comigo a 2, 3 metros de distância e a gente está conversando aqui um assunto qualquer. Ou seja, a gente está conversando face a face, entendeu? Não tem meias palavras, ninguém precisa daquela formalidade, sabe, para poder falar, tem todo um protocolo. Não, assim. Entendeu? É assim. Então, é nesse mesmo ritmo que o Eterno falava com Moshe. Não tinha barreira, não tinha alguma coisa assim de formalidade, né? Moshe não precisava digitar a senha para poder falar com o Eterno. Não tinha nada disso. Era assim, o Eterno aparecia sobre a Kipporet, sobre a Arca da Aliança e falava com Moshe. Assim, isso a gente vai ver em porções posteriores, né? Aqui o Eterno fala com Moshe assim diretamente. Ainda não existe o Mishkan, o tabernáculo. Contudo, o Eterno já falava com Moshe, né? Então, olha que interessante. Então, voltando, 3, né? Que é a raiz numérica de cada uma dessas palavras. 3, gente, é justamente o valor numérico da terceira letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. Preste bem atenção. Está aqui o alfabeto hebraico. A primeira letra do alfabeto hebraico é essa aqui, ó, a letra Aleph. Eu estou aqui com o pontinho vermelho em cima dela, ó. Aleph. E a leitura se faz da direita para a esquerda, tá bom? Diferente do nosso idioma, o português, que se lê da esquerda para a direita. Na verdade, a maioria, né, dos idiomas é assim, a leitura da esquerda para a direita. No hebraico é da direita para a esquerda. Então, olha só. Nós temos aqui a letra Aleph. Por ele ser a primeira letra, então o valor numérico dele é 1. A segunda letra, aqui, ó, a letra Beit, que simboliza casa. O valor numérico dessa letra é 2, tá? Nós temos aqui também, na sequência, a terceira letra após a primeira, que é a letra Gimel. Gimel, valor numérico 3. Depois da letra Gimel, você tem a letra Dalet, que simboliza porta, né? Dalet, porta. Por que eu trouxe isso aqui? Ó? Ainda tem na sequência, né? O Re, o Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, o Samer, Aim, Pe, Tzadek, Kuf, Re, Shin, Tav. Tá certo? Seria interessante, você que está começando o estudo do hebraico, ou você que ainda não iniciou, ó, aqui o alfabeto para você, tá certo? Inclusive, essa apostila, eu fiz um recorte de uma apostila que é do Moré Marcos Felipe, que, assim, ajudou e continua ajudando muitas pessoas que querem iniciar o estudo do hebraico, o alfabeto, nos vídeos, na playlist Estudo do Hebraico, tem, acho que a aula número 1, que tem essa apostila aqui, ó, no link lá. Mas depois do Shabat você procura direitinho, tá bom? Eu fiz um recorte dela. Então vamos lá, voltando. A terceira letra do Aleph Bet, que é a letra Gimel, que representa camelo, olha só, não está aqui à toa. Porque quando Moshe diz que o nome do Eterno é Adonai, Adonai Shmo, Adonai é seu nome, e sendo a raiz numérica 3, camelo, letra Gimel, portanto, qual é a ideia aqui? É que o camelo é um animal que consegue percorrer longas distâncias com uma certa reserva de água. Ele consegue caminhar pelo deserto. Ele vive e sobrevive no deserto. Incrível, né? Então, o Eterno não quer dizer... Por favor, eu não estou dizendo que o Eterno é um camelo. Não, não é isso.
mas que o Eterno ele tem uma proximidade muito grande com o deserto. Tanto é que estamos aqui lendo os textos que mostram Israel caminhando pelo deserto a caminho de Canaã, tá? Então, o Eterno tem muitas lições para ensinar no deserto. Tudo bem? Além disso, veja só, Gimel, a próxima letra depois dele, como eu falei, é a letra Dalet, está aqui. Eu acabei não... Ó, tem uns recursos aqui, ó. É dessa letra que eu estou falando, tá? A próxima letra após ela é a letra Dalet. Perceba que a letra Gimel tem como se fosse umas perninhas aqui, ó, que lembra alguém correndo aqui na direção para a esquerda, né? Isto é, para frente, na sequência das letras do Aleph Bet. Então, o Gimel está correndo na direção do Dalet, isto é, da porta. Olha que interessante, o Gimel está correndo na direção da porta. Isto mostra que nós, seres humanos, precisamos sim correr, isto é, ir na direção da porta, que é o Eterno. Interessante, né? Devemos correr nessa direção, ir com todas as nossas forças na direção dessa porta, que é o Eterno. Lembre-se que a letra Dalet aqui no caso, né, é o número 4, e 4 é o quarto pronunciamento do Eterno, fala de Shabat. Então o ser humano precisa correr na direção desse número 4, deste quarto pronunciamento do Eterno, que é a fala a respeito de Shabat. Entendeu? Então olha só quanto significado, quantas análises a gente pode fazer a partir desses valores, dessas expressões, dessas palavras, né? Maravilha. As águas profundas os cobriram, verso 5. Eles afundaram até as profundezas como pedras, o exército de Faraó. Iminer Adonai Nedari Bakoar Imnacha Adonai Tiratz Oev. Tua mão direita, Yamim, aqui ó, Yamim, Yamnecha, a tua mão direita, Adonai, é muitíssima poderosa. Tua mão direita, Adonai, esmaga o inimigo. Quando fala de mão direita, não é necessariamente o que a gente imagina aqui, essa mão direita nossa, né? Não, a mão direita do Eterno está falando do seu querer, da sua vontade, do seu fazer, a mão direita do Eterno, entendeu? O Eterno quer fazer algo, ele vai lá e faz. Então isso é representado, ou melhor, pode ser representado como a mão direita do Eterno, em ação, por exemplo. Entendeu? Por tua grande majestade derrubas teus inimigos. Envias tua ira para consumi-los como palha. Ora, interessante aqui uma coisa, né? Que a gente vai observar. Aí você observa, quem pode ser inimigo do Eterno? Quem pode ser? Quem pode se levantar contra o Eterno? Porque diz o texto, Moshe fala isso, né? Por tua grande majestade derrubas teus inimigos. Ora, a ideia de essa questão de inimigo, né? A partir do momento em que uma pessoa se torna um opositor do Eterno, ela se coloca como adversária do Eterno. E não que o Eterno necessariamente tenha um arquirrival ou alguém com uma força tão grande quanto a dele, só que no sentido contrário, o Eterno é bom, o adversário é mau, esse tipo de coisa. Na verdade, o Eterno está acima de tudo, de todas as coisas. A gente nunca deve esquecer isso, tá certo? Então não existe algo que possa se levantar contra o Eterno.
Nada pode resistir ao Eterno. Não existe algo que resista ao Eterno, que faça uma estratégia contra o Eterno. O Eterno nunca vai ser pego de surpresa, entendeu? Não existe algo que aconteça que seja que o Eterno não saiba. O Eterno é onisciente, ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é onipotente, a sua força não tem algo comparado a isso. Mas não que o Eterno tenha, mas quando uma pessoa se opõe, isto é, se opõe à vontade do Eterno, às suas instruções, ela se coloca como opositora do Eterno. E daí, falando nisso, né, opositora ou adversária, daí vem a palavra Satã, que quer dizer adversário, entendeu? Não é o nome, enfim, mas é alguém que se opõe, um adversário, entendeu? Então, Moshe diz que eles são consumidos, adversários do Eterno, aqueles que se opõem ao Eterno, são consumidos como palha, isto é, que não tem força alguma. Verso 8: com o sopro de tuas narinas, as águas empilham-se, as águas pararam como paredes, as profundezas do mar tornaram-se chão firme. É algo muito incrível. Isso é logo após o Eterno ter abrido o Yam Suf e permitir que o povo de Israel passasse a pé enxuto por ele. Olha só o poder do Eterno. Ora, imagina uma coisa dessa magnitude, né, o Eterno ter feito isso. Se o Eterno criou, gente, todos os elementos da natureza, seja os que nós conhecemos e seja os que nós não conhecemos, que estão aí fora, né? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, falando em elementos da natureza, a tabela periódica, você que fez lá o seu primeiro ano do ensino médio, né? Lembra lá? Aula de química, tabela periódica, os elementos, né? Pois é. Hoje se tem os elementos artificiais, além, claro, dos naturais que foram registrados, né? Estão lá bonitinhos na tabela. Gente, se você fizer a recombinação deles, você vai ter realmente várias substâncias, enfim. Agora, aquilo lá é uma pequena porcentagem em termos de matéria, né, de substância que você tem no universo. Existem metais que nós nem conhecemos, que nós não conhecemos, entendeu? Então, olha só a grandeza do universo que é. Olha só essa grandeza. Apesar que, né, tudo bem, inclusive o Moré Renato tá de parabéns, está fazendo um belo estudo dia de semana, né, trazendo a física, não é isso, para os estudos e mostrando como a natureza funciona e a partir de relaciona isso com os textos bíblicos. Incrível. Que o Eterno te abençoe, meu querido irmão e Moré Renato de Prísio, bem como todos os professores do canal. Então, olha só que incrível. Tem gente que vai dizer, não, isso aqui não existe, isso aqui só existe o nosso planeta e a gente está num grande vazio. Tudo bem, você pensa dessa forma, ok, siga seu caminho, né? Você é livre. Mas, realmente, quando a gente olha para o nosso planeta e percebe os elementos de que ele é formado, e ao perceber realmente toda essa análise, a gente vê o quão grande é o Eterno, o quão poderoso ele é de ter feito tudo isso, certo? Seja aquilo que é aparente a nós e seja aquilo que não está revelado a nós. Ele está acima de todas as coisas, tá? Certo? Então, verso 9 diz assim: o inimigo disse: eu perseguirei e alcançarei, dividirei o despojo e me fartarei deles. Eu sacarei minha espada, minha mão os destruirá. A gente vê aqui a arrogância do faraó.
como já apresentou no estudo anterior, Marcos Aurélio, o faraó se achava um deus, não queria mostrar sua fragilidade, queria fazer parecer que era alguém muito forte e que poderia resistir ao Eterno, não permitindo que o povo de Israel fosse embora, né? Contudo, o Eterno fez apagar todo esse orgulho, toda essa prepotência do faraó. Inclusive, a gente vê nos profetas registrado, tem um rei lá que se acha tão grande, né? Eu não recordo exatamente a referência disso, em que ele diz, existe textos ali nos profetas que fazem uma sátira desse rei, que se acha até maior que todas as estrelas, né? Quando ele diz, subirei até o mais alto céu. Sabe quem é que está falando ali? Era um rei muito prepotente, que alguns acham, inclusive, né, que era Ra-Satã, né? Subirei até o mais alto das... Não, ele na verdade era um rei que se achava tudo isso, entendeu? Que andava entre as pedras preciosas e tudo mais. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que o fim desse rei, na verdade, foi tão igual, ou até pior, né, que todos nós, meros mortais que somos. Ele se achava, porque tinha tanta riqueza, e realmente tinha, se achava, sabe, o bambambam, né? Mas o Eterno calou este rei prepotente, assim como calou Faraó com sua prepotência. Diferente disso, olha só, gente, está falando aqui de reis, né? Portanto, das nações da época. Ainda no Egito, a gente não vê no relato bíblico um fim tão humilhante para um rei como foi este rei, é o Ramsés. Houveram alguns Ramsés. Esse que foi engolido pelas águas do Yam-Suf é um. Agora, os que antecederam, se a gente, vamos lembrar aqui, a gente não vê esse tipo de relato drástico, horrendo, nos últimos dias de vida, em relação, como por exemplo, ao faraó que elevou Iosef ao cargo de governador do Egito, porque sabia que Iosef era com o Eterno e, portanto, tinha ali a capacidade de administrar o Egito do momento para passar por aquele período de fome. A gente não vê aqui narrado na Torá, por exemplo, o fim daquele faraó. Simplesmente diz que após esse faraó, veio um outro que não reconhecia o povo de Israel, que não considerou o povo de Israel. Olha só, que como nem fala da morte desse faraó, da época de Iosef, entendeu? Nem fala. O que muito provavelmente, aqui eu vou... Quem sabe esse faraó do tempo de Iosef teve uma causa de morte, uma causa natural, enfim, talvez adoeceu, ou quem sabe chegou a velhice, e realmente os órgãos dele, né, talvez já não eram mais os mesmos, já não foi parando e tal, e aquela morte mais comum, né, vamos dizer assim, da sua época. E não necessariamente que ele foi morto, aquela coisa horrível, como é narrado aqui, esse faraó que a gente está lendo aqui, e que, conforme o texto, já foi eliminado, entendeu? Então, olha só a prepotência, até mesmo reis de outras nações que são bons, pessoas que consideram. Então, o Eterno, ele não traz esse tipo de punição, né? Esse tipo de coisa para esses reis que haviam na época. Mas essas prepotências aí que a gente observa nos textos, inclusive no Cântico de Moshe, o Eterno colocou abaixo todos eles. Verso 10. Tu sopraste com teu vento, o mar os cobriu, eles afundaram como chumbo nas águas poderosas. Então não teve alguma coisa que pudesse segurar, né? Que pudesse segurar
em vida o exército de Faraó. Eles afundaram como chumbo. Interessante. Algo do eterno mesmo, gente. Quando diz aqui, ó, que eles afundaram como chumbo nas águas poderosas. Gente, olha só. O ser humano, a gente tem uma capacidade de flutuação, certo? Quem tem bastante habilidade aí na área da natação, né? Vai perceber aí que flutuar na água, existe uma questão de densidade, né? O nosso corpo, 70% é feito de água. Então, quando você tem essa água, que é o nosso corpo, presente em uma determinada água, por exemplo, no mar, claro, também depende da densidade do mar. Então você vai ter aí uma certa facilidade de flutuação do nosso corpo, entendeu? Por exemplo, se a água é mais densa, como na água salgada, o nosso corpo tende a flutuar com mais facilidade. Já aqui, por exemplo, aqui no norte do Brasil, né, nas águas do Amazonas, que é água doce, então a gente já sente mais dificuldade de flutuar, porque a densidade da água é um pouco menor. Então a gente tem que lutar um pouquinho mais, tem que lutar um pouco mais para poder flutuar, né? Então, o que acontece? Apesar da certa, digamos, facilidade com que a gente tem, ou possibilidade que o ser humano tem de flutuar na água, mesmo assim, por ocasião do que o Eterno fez com o Faraó e seu exército, eles nem tiveram chance de flutuar ali em vida. Na verdade, afundaram como chumbo. E quando flutuaram, já estavam todos, já haviam perdido, né, suas vidas. É isso. Então, olha que interessante. A gente vê isso. Portanto, o exército de Faraó não resistiu, não conseguiu flutuar, não conseguiu sobreviver. Além, claro, da armadura que eles tinham, né? Mas o próprio Eterno cuidou disso. Eles não conseguiram flutuar. Ainda que tivessem a técnica, né, de mergulho, alguma coisa assim, não adianta. E agora no verso 11 vem um texto muito conhecido nosso. Texto esse que nós recitamos sempre no término do Shabat, no momento da Havdalah, né? Ali, depois que o sol se põe, que a gente vai concluir o Shabat. E aí a gente recita o verso 11, que diz: Mikamocha bailil Adonai, Mikamocha nedar bakodesh, norá techilot ose fele. Quem é como tu, Adonai, entre os poderosos? Quem é como tu, sublime em santidade, temível em louvores, realizador de maravilhas? Olha só que incrível, né? Estas palavras de Moshe ficaram registradas na Torá e estão aí por toda a eternidade. Olha que incrível, né? É uma pergunta: quem é como tu, Adonai, entre os poderosos? O Faraó tentou se colocar como um poderoso, mas não teve nada para ele. Quem pode se comparar ao Eterno? Ninguém. Ninguém. E falando nesse texto, né, aqui vai um spoiler. Um spoiler. E Mitzvah Hashem, se a Terra assim nos permitir, tem uma música que vem aí com esse versículo aqui, o do verso 11, tá? Capítulo 15 de Shemot. Já tem a melodia direitinho, vai sair. Se a Terra permitir, em breve a gente vai estar gravando essa música com exatamente esse verso 11 aqui, tá certo? Muito bonito, por sinal, tá? Eu sou suspeito para falar, né? Eu não posso falar assim, porque eu sou suspeito. Mas no momento certo vai sair e a gente vai lançar aí, para a gente cantar junto, tá? Aí, verso 12, diz assim: Natita iminra tivlaimo eretz, estendeste tua mão direita, a terra os engoliu. Isto é, pela vontade do Eterno. Incrível, né?
Então, olha só o que nós temos aqui. E diz aqui o verso 13: em teu amor guiaste o povo que resgataste. Em teu poder tu os guiaste à tua habitação sagrada. Isto é, a terra de Canaã. O Eterno escolheu a terra de Canaã. Aí olha só o que diz o verso 14, ó. Shamu amim irgazum hil ahaz yoshvei pilashet. Os povos ouviram e tremeram. A angústia apodera-se de quem vive em Plishet. Então, eu falei pela manhã, inclusive, os povos ouviram e tremeram. Então, gente, muitos povos naquela época que viviam próximo à região onde aconteceu as maravilhas que o Eterno fez no Egito e na caminhada do povo de Israel no deserto, muitos daqueles povos viram e ouviram sobre o que aconteceu. E, obviamente, né, passaram a contar isso para os seus ascendentes, que contava para o seu filho, que contava para o seu neto, bisneto, e o pai contava e assim por diante. Então, até hoje, os povos que ali vivem guardam ainda restícios, eu vou dizer assim, de histórias a respeito dos antigos que falaram a respeito do que a gente está lendo aqui agora. Claro, cada povo vai dar um nome para isso, foram atribuídas nomes, expressões. Contudo, todos eles foram testemunhas de tudo aquilo que aconteceu, gente, que a gente acabou de ler, do que a gente vem estudando aqui desde Bereshit, certo? Existem as testemunhas, quase que não sabe, as testemunhas disso. Não é uma história inventada, não é algo criado, né? Não. Aconteceu de fato. E a geração do deserto viu todas essas coisas que o Eterno fez. Essas maravilhas. Café aqui, cafezinho aqui para despertar. Esse é sem açúcar, inclusive, hein? Deixar aqui mais esperto. Verso 15. Então, os chefes de Edom intimidaram-se. Temor apoderou-se dos cabeças de Moab. Todos os habitantes de Canaã derretem-se. Olha só, então, os povos ficavam sabendo, né, chegava aos ouvidos deles a respeito do que estava acontecendo, então temiam que Israel estava avançando. Detalhe, quem está falando isso? Moshe. Moshe é quem está falando isso no seu cântico, tá? Então, os povos temiam quando o povo de Israel ia se aproximando. É por isso que em alguns locais o povo de Israel não conseguiu permissão para ter acesso, para passar por aquela nação. Simplesmente para passar, não para dominar, nada não. Inclusive, Moshe se oferecia para pagar caso alguém dentre a nação consumisse algo que fosse daquele território. Mas ainda assim, algumas nações não permitiram que Israel passasse. Como foi o caso de Balac, que contratou Bilam para amaldiçoar o povo de Israel, porque não queria que o povo de Israel passasse por lá. Então ele queria enfraquecer o povo de Israel e vencê-los através de encantos. Entendeu? Então, outra coisa que a gente encontra aqui é que o Eterno já estava preparando a terra de Canaã para o povo de Israel, e diz aqui, ó, no verso 15, no final: todos os habitantes de Canaã derretem-se, ou seja, estão com medo. E aí vem aquela pergunta: ora, puxa, irmão Raimundo, mas por que o Eterno tirou aquelas pessoas de lá, o cananeu, né, que haviam ali 7 nações que ali viviam no território de Canaã? Por que eles foram tirados de lá? O Eterno não fez injustiça?
Por que o Eterno fez isso? Estavam lá vivendo a vida deles. Estavam plantando, vivendo. Meu irmão, a gente vai estudando na Torá e você vai perceber ali pelo livro de Vaikra e Bamidbar, em alguns momentos, o Eterno ele vai falar, inclusive, por exemplo, sabe aqueles textos de Vaikra que o Eterno fala sobre uniões abomináveis? Isso é só um tópico, tá? Existem vários. Por exemplo, um ser humano se juntar com um animal. Quando eu digo se juntar, é ter relações íntimas mesmo. As questões do respeito, né, entre os pais e os filhos, de não ter essa questão dessa intimidade sexual entre parentes próximos ali, os pais, os filhos, a sogra, o avô, enfim, toda essa questão e muito mais que o Eterno só registrou algumas das quais. Então, todas essas coisas os cananeus da época praticavam. E, portanto, o Eterno a sua misericórdia se manteve ali sobre eles, até que o limite estava chegando. Então, a própria terra iria colocar eles para fora. A gente vê essa expressão, né, ao longo da Torá. A própria terra ia vomitar eles, colocar eles para fora. E o Eterno disse que se o povo de Israel fizesse as mesmas coisas que os cananeus fizeram e que por isso mereceram ser tirados da terra, então aconteceria a mesma coisa com o povo de Israel. Entendeu? O Eterno falou, o Eterno deu recado para Israel. Então, enquanto Israel está caminhando no deserto, o povo de Canaã está lá com as suas idolatrias, com suas práticas totalmente contrárias às práticas do Eterno. Então é por isso que eles vão ser derrotados, é por isso que o Eterno vai entregá-los nas mãos do povo de Israel. Só que Israel vai ter que conquistar isso, né? Não será assim também. Quem vai liderar isso? Yehoshua, Josué, entende? Então, muito cuidado, meu irmão, quando, por exemplo, alguém, às vezes até por inocência, né? Às vezes a pessoa não fez uma leitura cuidadosa, ela vai observar o texto e vai dizer, puxa, mas o Eterno fez isso, as pessoas, os cananeus estavam lá vivendo na sua região e tudo mais. Mas só que essa mesma pessoa que fez a pergunta não teve o cuidado de verificar ao longo do texto da Torá isso que eu acabei de falar a respeito do comportamento dos cananeus e que por isso o Eterno os tirou de lá, entregou nas mãos do povo de Israel, entendeu? Por isso, essa é a questão. Assim como, por exemplo, ali as pessoas que viviam em Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra. Por que o Eterno fez o que fez? Ele destruiu estas 5 cidades, e são destacadas 2 aí, Sodoma e Gomorra, né? Sedom e Amorá, porque as práticas daquele povo era algo que o Eterno já não suportava mais. Então quem era tzadikim, quem eram justos, foram tirados de lá, e aqueles que eram tão apegados às coisas daquelas cidades, infelizmente ficaram porque quiseram e tiveram o fim de suas vidas juntamente com aqueles que lá estavam, entendeu? Até hoje essas cidades não existem mais. Sequer, ou melhor dizendo, tem-se um indicativo de que possa ser em tal local, porque isso, porque aquilo. A arqueologia trabalha nisso, mas não é tão fácil dizer exatamente o local de Sedom e Amorá. Eu digo o ponto exato. O que pode se dizer olha, é nessa região aqui, ó, é nessa parte. Mas você dizer assim, especificamente é ali, ó, é exatamente ali. A arqueologia tem trabalhado nisso e com a tecnologia, né? Não sei se um dia vão conseguir, né? Creio que sim. Mas não é algo fácil, não é um trabalho fácil, né? Identificar o local exato, porque realmente foram totalmente devastadas, destruídas. Você lembra, né, que
o povo de Sedom e Amorá queriam fazer com os 2 mensageiros do Eterno. Lembra o que aconteceu? Lot, que lá estava? Pois é. Então, voltando aqui o texto, quando Moshe fala sobre os habitantes de Canaã estarem se derretendo de medo, porque Israel está vindo, se aproximando, o que a gente tem que lembrar é o comportamento que o povo de Canaã tinha e que o Eterno já estava, por isso, o limite, né, de o Eterno suportar o tipo de vida que eles tinham em relação ao afastamento do Eterno. O Eterno já estava ali no limiar, né, de suportar aquilo. Verso 16: terror e medo caíram sobre eles, pelo poder de teu braço, eles se calam como pedras, até que teu povo passe. Adonai, até que o teu povo, Adonai, até que o povo que adquiriste passe. Vamos aqui dar um pequeno salto e vamos aqui ao verso 20. Olha o que aconteceu. Vaticar Miriam. Falando nisso, né? Miriam. Também Miriam, a profetisa, irmã de Aharon. Se é irmã de Aharon, também ela é irmã de... irmã de Moshe. Pegou um pandeiro, olha só, um instrumento percussivo. E todas as mulheres saíram atrás dela com pandeiros dançando. Olha que interessante, né? Vou marcar aqui. Saíram dançando. Por quê? Porque estavam alegres pelo livramento que receberam da parte do Eterno. Estavam ali encurralados e agora do outro lado do Yam Suf, agora festejavam o livramento que o Eterno concedeu. E é interessante, estava analisando esse texto também, que a dança, gente, quando Miriam faz isso, o povo de Israel, até hoje, é incrível, eles têm uma conexão muito forte com a questão da arte, né? E a dança é uma delas. Aquelas danças, sabe, de roda, que aí já é uma parte cultural, né, do povo de Israel, com aquelas coreografias, aquele sincronismo e tal, eu acho muito bonito, né? Eles têm isso, muitas músicas inclusive tem essa parte da dança, né? Então, para quem pensa que o povo de Israel, a dança é algo que nasceu ontem, muito pelo contrário, olha, desde os tempos antigos, em particular aqui, quando o povo de Israel atravessa o Yam Suf, a gente já vê aqui um sinal disso, tá certo? Quando elas têm esse comportamento, Miriam e as mulheres que com ela estavam festejando aqui com o pandeiro e dançando, olha só. Aí, se você me perguntar, mas irmão Raios, elas estavam dançando em roda como fazem hoje? Eu não, eu não sei lhe dizer, né? Aí já é pedir demais, eu não sei. Mas a ideia da dança, né, ou de expressar-se dançando, é interessante, já existia desde aquela época, né? Maravilha. Enquanto Miriam cantava para elas, olha só, cantem a Adonai, pois ele é muito exaltado. Ele lançou no mar o cavalo e seu montador. Olha que incrível, né? Falando em Miriam, vale lembrar aqui, ó, Miriam, vou marcar aqui, ó, Miriam, que se tornou um nome muito conhecido e muito também utilizado, né, nas crianças que nasciam, as meninas, passaram a também ter esse nome, Miriam, assim como Moshe, tá certo? E outros mais, Yaakov. Esse também foi o nome do que para a tradução em português trocaram o nome, né? Aí ficou Maria. Tem várias Marias aqui, inclusive, né? no chat eu já reparei. Mas o nome em si é esse aqui, Miriam.
que também é o nome da mãe do nosso mestre, Yeshua, tá certo? A mãe dele, Miriam, mas aí ficou Maria, né? E aí no nosso idioma, por causa disso, estava na tradução como Maria e ficou, né? Assim, mas o nome mesmo é Miriam, por causa dela aqui, tá certo? Teve uma grande importância na vida de Moshe, do povo de Israel, por estar ali com sua mãe, guardando a vida de Moshe, ainda garotinho, bebê, quando colocaram ele num cesto e colocaram no Nilo, né? Até que Moshe foi encontrado pela princesa, filha do faraó da época, né? Então olha só, um momento muito incrível. Depois, ou quem sabe ali próximo, né, ou junto com o cântico de Moshe, elas tiveram esse comportamento junto com Miriam, as mulheres aqui, né? Miriam. Moshe guiou Israel para fora do mar de Suf, verso 22. Eles saíram em direção ao deserto de Shur, mas depois de viajarem durante 3 dias no deserto, não encontraram água. Olha só. Então, mais uma lição aqui, gente. Nem sempre teremos água. Nem sempre teremos água ao longo da caminhada. O Eterno, sim, supre nossas necessidades. Agora, existem momentos em que a situação aperta um pouco, porque o Eterno nos ensina lições, eu já falei isso. O Eterno nos ensina lições, tanto nos momentos de bonança, quanto nos momentos difíceis. O Eterno nos ensina, tem lições para cada um de nós, certo? Então não adianta se desesperar e achar que sempre vai ser rosas. Existem os momentos que os espinhos vão nos trazer lições também. E esse foi um deles. Chegaram a Mará, mas não podiam beber a água de lá, pois era amarga. Esse é o motivo de a chamarem Mará, amargor. Mas aí o Eterno, ele providenciou, né, a água em condições para que o povo consumisse. O povo queixou-se de Moshe e perguntou: que beberemos? Verso 25. Moshe clamou a Adonai, e Adonai mostrou-lhe um pedaço de madeira, que ao ser lançado na água, tornou-a de sabor agradável. Ali Adonai estabeleceu para eles regulamentos e regras de vida, e ali os testou. Então, veja só, o Eterno sempre providenciando o que Israel realmente precisava, para aprender as lições e poder caminhar seguramente. Para a gente finalizar, aqui o próximo slide. Shemot capítulo 15, verso 26. Ele disse: se vocês ouvirem com atenção a voz de Adonai, seu Elohim, e fizerem o que ele considera certo, prestarem atenção às suas mitzvot e guardarem seus regulamentos, eu não os atingirei com nenhuma das doenças com as quais afligi os egípcios, pois eu sou Adonai, aquele que cura vocês. Então, veja só a importância de nós que estamos aprendendo as lições aqui com a caminhada do povo de Israel, aprender a ouvir com atenção a voz de Adonai. Ouvir a voz de Adonai não é ouvir uma voz assim necessariamente, né? Não, mas ouvir é prestar atenção, dar valor, considerar, colocar em prática em nossa vida o que o Eterno nos ensina. É isso que se chama ouvir com atenção a voz de Adonai. Entendeu? E fizeram o que ele considera certo, que é as suas instruções. Prestar atenção às suas mitzvot. É prestar atenção, observar, entendeu? Ver, analisar, gastar um pouco de tempo nisso. E guardar os seus regulamentos, né? Veshamartá, aqui ó, guardar, proteger dentro de você
os regulamentos do Eterno. Então aqui está as instruções do Eterno até aqui, e muito mais lições continuarão sendo ensinadas ao longo da caminhada. Tá bom? Após isso, após esse momento, o Eterno os guiou. Aí vem o verso 27. Eles chegaram a Eilim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam junto à água. Depois da situação difícil que passaram, aí o Eterno providencia um momento aqui para o povo de Israel, debaixo de sombra e águas que podiam consumi-las. E em cada estágio, em cada parada, o Eterno providenciando o que necessitava. Olha que incrível. E trazendo suas lições, né? Então é isso, meus queridos. Eu só tenho a agradecer a você, a sua família, por tudo, tá certo? Pela sua atenção. E eu espero que tenhamos tido grandes momentos aqui de aprendizado ao longo dos estudos que estivemos fazendo aqui nesses momentos, né? Neste Shabat, que possamos guardar em nosso coração, praticar em nosso viver, em nosso dia a dia, aquilo que o Eterno nos ensina na sua Torá. Tá certo? Ok. No mais, só tenho a agradecer, tá certo? Nossos irmãos que oram por nós, que oram por todos os irmãos em Teshuvá, em todo o planeta. E é assim, orando ao Eterno em favor dos irmãos, orando uns pelos outros, para que o Eterno nos dê sempre condições de poder continuar em Teshuvá. Tá bom? Ok. Então convido o nosso querido irmão Yosef Torres para recitar com sua linda voz a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. Maravilha, Tudarabá, meu querido irmão Yosef Torres, mais uma vez por nesses 3 momentos nos presentear com a sua linda voz recitando a Birkat Kohanim, tá bom? Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. É isso aí. Então, os nossos estudos semanais, tá certo? O nosso querido Moré Marcos Aurélio, analisando os profetas. Nós temos também o nosso querido Moré Márcio Luan com arte escrita, nosso querido Moré Marcos Felipe com o programa Momento do Hebraico, temos o nosso querido Moré
Renato de Priso também ao longo da semana, aí nas quintas-feiras, né? Apresentando um pedacinho da Torá e trazendo aí grandes estudos relativos também, trazendo agora nessa temporada envolvendo a física, né? Tá certo? E dessa forma, no próximo Shabat, que será a Parashá de número 17, iremos estudar a Aseret HaDevarim, as 10 das palavras. Vamos analisar uma a uma, tá certo? Não recordo quem vai ser o professor, mas independente de quem seja, né, o professor, com toda certeza fará uma excelente apresentação aí para nós aprendermos mais e mais daquilo que o Eterno tem a nos ensinar, tá bom? Deixa eu ver aqui, só aqui. Bem, provavelmente deve ser o Moré Marcos Aurélio, né? Pelo que eu estou vendo aqui, se não for isso. Bem, se eu tiver errado, me corrija aí, Moré Marcos Aurélio. Acho que é você que vai estar no próximo Shabat, né? Ok, então me despeço de você e desejo a todos uma excelente semana, Shavua Tov, a você e toda a sua família. E é assim, as lições que nós aprendemos, vamos praticar em nosso dia a dia, tá bom, meus queridos? Da melhor maneira possível, com amor no coração, em tudo aquilo que o Eterno tem nos ensinado, tá bom? Espero ter sido claro nos pontos que nós abordamos e espero que fique guardado no seu coração, no nosso coração, para juntos de mãos dadas caminhando, tá bom? Vamos cantar uma música, vamos cantar Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, Shabbat Shalom, Shavua Tov, Lehitraot. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. 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 ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואהבת 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 ואהבת
ואהביתה, 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 ואהביתה,